As últimas notícias vindas do Irã, sabemos que os Estados Unidos e Israel estão atacando as reservas de petróleo em Teherã. Eles estão tentando atingir o setor de energia, porque, veja bem, houve um grupo de jornalistas da CNN que foi ao Irã para fazer reportagens. Eles disseram que as pessoas não estão com pressa. Olhe, os postos de gasolina ainda estão funcionando, as lojas estão abertas. Mas, desde então, parece que isso foi algo grande para o governo Trump. E eles começaram a intensificar os ataques contra civis. Agora estamos vendo bombardeios em locais e recursos energéticos, aparentemente para criar algum tipo de caos dentro do Irã. Como você vê a situação atual da guerra? Na minha humilde opinião, o depósito de petróleo provavelmente não foi atingido pelos americanos. Foi atingido pelos israelenses. Porque os americanos já disseram abertamente o verdadeiro motivo. O que eles realmente querem, sabe? Não são as armas nucleares. Não é apenas a mudança de regime. Eles querem o petróleo. Eles estão dizendo isso claramente. Em breve o petróleo estará fora das mãos dos terroristas. E será melhor para o mundo todo, porque nós controlaremos o petróleo. É aquela velha história de somos um bando de saqueadores que querem tudo. O que é seu pertence a nós. Essa é a mentalidade de Washington. E eu diria que essa também é a mentalidade dos europeus, exceto que quando Washington aparece, simplesmente toma o que quer deles também. Washington é um regime pirata. São assassinos e saqueadores que não hesitam em matar mulheres e crianças de qualquer um para roubar o que quiserem. São cleptomaníacos, um império construído sobre o roubo. Já sugaram o próprio povo até o limite. Se forem além, haverá revoluções. Então, como de costume, estão tentando matar e roubar todo o resto. Já os israelenses querem transformar o Oriente Médio em um inferno desolado. Já vimos espiões israelenses sendo pegos no Catar e na Arábia Saudita, tentando destruir depósitos ou infraestrutura de petróleo. Claro, o Irã também atingiu a refinaria de Haifa, então os israelenses estão levando um bom golpe. Minha próxima atualização, acabei de compilar um monte de vídeos de Israel sendo atingido, coisas que passam pelos sensores porque há uma censura extremamente rígida. E Israel sempre foi assim. É assim que as democracias funcionam, certo? Mesmo quando não estão tentando assassinar seus vizinhos, ainda não deixam você dizer nada que possa ir contra o regime em Tel Aviv. Então é isso. É assim que funciona a principal democracia. Agora estamos vendo isso evoluir para uma escalada de desolação. Com os americanos querem o petróleo. Os israelenses venceram. Todo mundo venceu. E se os americanos morrerem no processo, não é grande coisa. Quer dizer, vamos olhar para isso de forma realista. Os Estados-Unidenses são uma prostituta de Israel. São propriedade dele. E se as prostitutas morrerem no processo, pelo bem maior dos donos, e daí? Sempre há os indianos para se agarrar. Parece que agora os israelenses estão se agarrando aos indianos. Estão sugando os americanos até o fim. Acho que os indianos são ingênuos o bastante para permitir isso. Não sei porquê. Quer dizer, aparentemente, se você ouvir Washington, não há muito vindo de Delhi nesse caso. Washington diz a Delhi quando pode comprar petróleo e de quem pode comprá-lo. Então, aparentemente, a Índia agora é um estado vassalo da América. E alguns dos think tanks americanos já estão dizendo, não vamos deixar a Índia crescer como a China. Aprendemos a lição. Vamos derrubar a Índia de novo. Então, se os indianos estiverem ouvindo isso e ainda tiverem algum orgulho de si mesmos, deveriam começar a agir um pouco mais como se fossem donos do próprio país, em vez de serem propriedade dos americanos. Porque os americanos, com certeza, fazem parecer que eles são, desculpe a expressão, os seus capachos. Então, se os indianos têm algum orgulho nacional, deveriam mandar os americanos caírem fora. Quero dizer, os americanos acabaram de assassinar um dos seus convidados do desfile. Isso é um tapa na cara de todo indiano, se ainda tiverem algum orgulho. Foi isso que acabou de acontecer. Então, sabe, eu não sei. Acho que vamos ver com o tempo.
Algumas nações, imagino, vão se impor, outras acho vão se curvar. É interessante ver se a Índia está fazendo isso ou não. Mas não se ouve muito de Modi ultimamente. Ele parece estar bem quieto e fora do radar. Aprendemos com os iranianos que eles estão dizendo que esta guerra continuará, pelo menos até as eleições de meio de mandato em novembro. Eles não veem nenhuma chance, por enquanto, de chegar a algum tipo de acordo com, sei lá, os Estados Unidos, ou Israel, ou algo do tipo. Parece um absurdo para mim, mas parece que o plano é manter isso até novembro. Como você vê essa situação? A guerra parece estar se intensificando. Hoje, soubemos que a Guarda Revolucionária Islâmica vai aumentar em 100% o número de mísseis enviados a Israel e em 20% o número de drones. Como você avalia o sistema de defesa aérea de Israel em conjunto com os Estados Unidos? Sabemos que eles estão trazendo muitos sistemas de defesa aérea da Coreia do Sul, mas a combinação não se resume apenas aos sistemas de defesa aérea. Trata-se dos radares junto com os interceptores. Como se mantém o sistema de defesa aérea de Ishin? Sabe, saiu um artigo dizendo que acho que nos primeiros 2 ou 3 dias desse conflito, os Estados Unidos usaram cerca de 3.600 mísseis. Isso inclui tanto mísseis interceptores quanto ofensivos. E não são apenas Tomahawks. Provavelmente inclui mísseis ar-terra lançados por caças-bombardeiros e assim por diante. Mas o ponto é que os Estados Unidos não conseguem manter esse ritmo. Não conseguem repor o que estão disparando. Agora estão saqueando todas as suas reservas estratégicas. Estão saqueando seus aliados. Bem, desculpe, os Estados Unidos não têm aliados, têm vassalos. Os vassalos que prometeram defender agora vão ficar desprotegidos. E eles irritaram a China. Irritaram jogadores desse tipo. Esses aliados, ou vassalos, agora vão ser privados das armas de que vão precisar depois de terem irritado todo mundo pelos americanos. Não foi um movimento muito inteligente. Então talvez comecem a perceber que, sabe, irritar os chineses, irritar os russos, irritar todo mundo ao seu redor pelos americanos. E então os americanos simplesmente te apunhalam pelas costas e pegam o que puderem para defender a classe proprietária de Epstein em Israel e em Washington. Talvez alguém acorde em algum lugar. Os árabes com certeza tiveram um despertar brusco, um despertar muito brusco. Claro, os árabes são dúbios como sempre. Vemos isso com os sauditas, que disseram, sabe, nosso espaço aéreo está fechado, mas caças furtivos americanos estão usando o espaço aéreo deles o tempo todo. Alguém esqueceu de desligar um transponder, ou talvez tenha feito isso de propósito, e mostrou as rotas de voo que estão sendo usadas sobre a Arábia Saudita. Lavrov deu uma bronca séria nos árabes, que estavam implorando para a Rússia intervir e de alguma forma salvá-los. E então, claro, como disse Lavrov, eles estão tentando sentar em 2 camelos ao mesmo tempo. Sabe, se você tenta colocar o traseiro em 2 ou 3 assentos de uma vez, geralmente acaba caindo no chão entre eles. E é isso que esses sauditas aparentemente estão fazendo. Acho que eles querem que sua nação seja destruída, falando realisticamente. Os israelenses vão garantir que tudo seja destruído na área. Há rumores de que eles começaram a atacar as usinas de dessalinização. E embora isso cause muitos danos ao Irã ao destruir suas usinas de dessalinização, o país ainda tem recursos de água doce. Diferente dos reinos desérticos que não têm água suficiente para alimentar nenhuma parte de sua população. Suas populações são absolutamente dependentes das usinas de dessalinização. Sem elas, começam a morrer. Quero dizer, morrer em massa, porque não há água. Você pode viver sem comida por 3 ou 4 semanas se tiver reservas suficientes. Se uma pessoa passa fome lentamente, ou pelo menos 1 semana e meia, 2 semanas se já for magra, a fome é uma morte lenta. 3 dias sem água, ou nessas condições desérticas, até mesmo 1 dia sem água. E adeus, pessoa. Essa é a realidade.
Quando você tem milhões de pessoas dependentes de usinas de dessalinização, se chegar a esse ponto, vai haver uma morte em massa no Oriente Médio, especialmente ao longo do Golfo Pérsico. E, aliás, os israelenses não estão muito melhor. Eles também dependem de usinas de dessalinização, considerando a população que têm. Essas áreas, historicamente, pelo menos a região israelense, eram mais verdes, e eles as tornaram ainda mais verdes, mas têm usado aquíferos profundos para isso. Muitas dessas regiões estão passando por secas, como sabemos, secas muito severas nos últimos 10, 15, 20 anos. Então, se chegar a esse ponto, isso é basicamente a mesma coisa que uma arma de destruição em massa de ação lenta. E parece que é nessa direção que as coisas estão indo. Quero dizer, vimos quando os israelenses atingiram os depósitos de petróleo nos arredores de Teherã, céus escurecidos, chuva de sal. Isso é arma química, é um ataque químico improvisado. Então eles continuam a escalar. As consequências podem durar meses. Tenho certeza de que podem. A questão é, o que os israelenses farão? O motivo pelo qual eles vão aumentar o estoque de mísseis direcionados a Tel Aviv, aos arredores de Jerusalém e a outras partes de Israel é simplesmente porque os sistemas de mísseis defensivos estão ficando sem munição. Os radares foram destruídos, não apenas os de varredura frontal no Bahrein e no Catar, mas agora também os radares THAAD. 2 deles foram destruídos. Havia apenas 7 no total. Talvez 3 já tenham sido perdidos. 2 foram destruídos na Arábia Saudita, 1 na Jordânia, então 3 ao todo. Esses radares conseguem enxergar além do horizonte. Eles aparecem com muita intensidade na detecção, o que chama bastante atenção. Então, o que fazer? O sistema de notificação israelo-americano caiu de 30 minutos para apenas 1 ou 2 minutos nos alertas de entrada, o que significa que eles não conseguem reagir rápido o suficiente, especialmente quando há grandes ondas. Então, sim, neste ponto, o Irã pode intensificar e começar a atacar com ainda mais força. Israel está censurando, mas as pessoas lá estão em um clima nada amistoso neste momento, porque nem mesmo as chamadas zonas seguras são realmente seguras. Estamos vendo o início de conflitos intermitentes dentro do país, entre israelenses e sua mão de obra importada. Aliás, muitas pessoas estão filmando, indonésios e outros trabalhadores em Israel, dizendo que não têm permissão para entrar nos abrigos. Os israelenses não os deixam entrar porque não são da religião ou da raça certa. Quero dizer, é isso que acontece em um estado de apartheid. Algumas pessoas são informadas de que são especiais, mais especiais do que todas as outras, as excepcionais. E quando chega a esse ponto, muitos deles vão acreditar nisso, especialmente numa situação de estresse. E veja bem, as pessoas que trabalham para os filipinos são simplesmente jogadas na rua para se virar. E pode acreditar, isso se espalha. Se espalha em todas as direções. Então essa imagem de Israel como uma espécie de democracia, um lugar liberal, sempre foi parcialmente verdadeira, parcialmente falsa. Quero dizer, Tel Aviv era a capital LGBT do Oriente Médio, em que Jerusalém é religiosa. Ela está subvesmolato e não muito distinto em outra. Mas, no fim das contas, me acontece. Toda essa decência humana e tudo mais parece desaparecer muito rápido quando você é um dos escolhidos e os outros não, e há espaço limitado. Esse é o ponto. Mas o que Tel Aviv vai fazer? Quero dizer, se eles recorrerem a armas nucleares, antes de mais nada, isso não vai salvar Israel. Pode, na verdade, ter o efeito oposto. Israel tem um reator nuclear, e até onde eu sei, o Irã não o atacou. Tenho certeza de que se Israel usar armas nucleares, o Irã vai liberar tudo o que tiver. Nesse ponto, não terá nada a perder. Ponto final. E Israel, como território, estará morto. Vai ser destruído. Vai estar economicamente morto. Já está basicamente muito, muito danificado. E eu quero parabenizar o camponês contribuinte americano, porque vocês vão reconstruir todo o Estado de Israel. Não são suas escolas que serão reconstruídas, nem sua infraestrutura que será consertada.
Vocês não merecem isso. Vocês são camponeses e servos de seus superiores, e seus superiores exigem que vocês reconstruam o país deles depois que eles começarem uma guerra na qual seus filhos e filhas vão morrer. Parabéns. Vocês têm sorte de serem escolhidos pelos escolhidos para reconstruir o que é dos escolhidos. Mas acho que se os americanos não se importam, então não se importam. 40% dos alunos do 8º ano dos Estados Unidos não sabem ler. A taxa de alfabetização é absurda. Mas enfim, outra pessoa tem assistência médica gratuita e vocês não, e ainda vão ter que reconstruir o país deles. Mas eles podem continuar. Podem continuar por um bom tempo. E sabe o que vemos com o mais recente? Bem, acho que você poderia chamar de um toque de trombeta americano, não sei como dizer de outro jeito, é que a Índia agora foi autorizada a comprar petróleo russo. Os americanos permitiram isso porque são magnânimos assim. Na verdade, é porque os indianos vão então refiná-lo e revender o combustível para a União Europeia. Talvez. O problema é que os americanos ainda estão pensando nisso como algo de curto prazo. Sabe, isso pode, talvez mais um mês ou algo assim. E o choque de combustível na Europa, eles acham que vão superar. Bem, sabe, se isso continuar durante o verão, não vai sobrar economia europeia alguma, ponto final. Porque adivinha? Vocês podem até ter boas linhas ferroviárias, mas no fim das contas, tudo ainda precisa ser transportado de caminhão de algum lugar até o ponto final de venda. E se as pessoas não tiverem combustível, se não houver diesel suficiente, se não houver gasolina suficiente, gasolina, aliás, é amplamente usada para geração de eletricidade. É melhor torcer para que o verão não seja tão quente quanto do ano passado, ou haverá problemas muito sérios, porque não vai haver ar-condicionado, não vai haver eletricidade suficiente. Bem-vinda à realidade Europa. Uma realidade que vocês mais do que merecem, em muitos, muitos aspectos, por serem tolos, por serem covardes e por tolerarem os líderes que têm, líderes que estão usando vocês, explorando vocês e destruindo vocês. Mas vocês ficam sentados no sofá e toleram isso, então merecem o que têm. Sass, você mencionou algo tão crucial e importante para toda a região da Ásia Ocidental, inclusive em relação a Israel, que é a dessalinização. Um repórter perguntou a Donald Trump se os Estados Unidos haviam atacado usinas de dessalinização no Irã. Eis o que ele disse. Donald Trump afirmou: o Irã acusou hoje os Estados Unidos de atingirem uma usina de dessalinização dentro do país. Eles disseram que isso poderia abrir caminho para ataques a infraestruturas, não apenas a alvos militares. Eles também abriram porta a porta para outros actos contra eles. Você respondeu a essa acusação? Os Estados Unidos atingiram a usina de salinização. Eles estão entre as pessoas mais perversas que já existiram na Terra. Eles decapitaram bebês. Eles cortaram mulheres ao meio. O que eles fizeram? Olhe para o dia 7 de outubro. Olhe para o que fizeram nos últimos 47 anos. Então eu não sei nada sobre uma usina de dessalinização. Além de dizer que, se eles estão reclamando de uma usina de dessalinização, nós reclamamos do fato de que eles não deveriam estar decapitando bebês, certo? O cara simplesmente não responde à pergunta. Ele só continua repetindo a retórica e as mentiras israelenses, 7 de outubro, e mistura esse argumento com os iranianos e o povo iraniano. É uma grande confusão na cabeça dele, como podemos ver, porque os conceitos que ele tem na mente, na verdade ele não tem conceito algum, para ser direto. Estavam comentando sobre essa salada de palavras que ele usa. Ele só fica espalhando mentiras repetidamente. Ele não sabe do que está falando. Qual é a sua compreensão sobre Donald Trump ser o presidente e o principal responsável pelo que está acontecendo entre o Irã e os Estados Unidos? Sabe, espera um minuto, Nima.
Você acabou de estar no Irã. Quer dizer que você não foi ao ritual matinal de decapitação de bebês que supostamente acontece em todas as praças do Irã todos os dias? Você não viu isso? Bem, do que você está falando? Eles têm matado bebês na América, certo? Não trazem 1 ou 2 americanos para decapitarem todos os dias também? Quero dizer, eles têm matado americanos há 47 anos, eu acho, todos os dias. Deve haver o quê? 1 milhão de americanos mortos nesta rua. É isso que estão nos dizendo. E todo dia eles estão prontos para fazer uma bomba nuclear. Já ouço isso há 40 anos. 47 anos matando americanos todos os dias. Quero dizer, os iranianos queimaram Mossul até o chão. Os iranianos bombardearam mercados na Iugoslávia e hospitais. Os iranianos atiraram contra suas próprias escolas e seus próprios jardins de infância no Donbas. Os iranianos, estavam massacrando pessoas por todos os lados há centenas de anos. Ah, desculpe. Espera, isso foi os Essos. Perdi alguma coisa? O discurso de propaganda do Trump. Veja, Trump, a única coisa em que ele é realmente bom é marketing. E parte do marketing é repetir a mentira várias e várias vezes. Dizem que é preciso fazer um movimento físico 19 vezes para que a sinapse se forme, para que o cérebro se lembre desse movimento, especialmente se for algo complicado, até que se torne natural. 19 vezes. Alguém pode ser mais rápido, alguém pode ser mais lento. É a mesma coisa com isso. Veja, se você repetir uma mentira vezes suficientes para o ser humano médio, especialmente se essa pessoa não for muito instruída, e considerando que a taxa de analfabetismo nos Estados Unidos é de cerca de 21%, com outros 32% parcialmente analfabetos, se você repetir o bastante, as pessoas vão acreditar e repetir a mesma mentira. Elas não sabem de nada. Veja, pergunte ao americano médio agora. Encontre o Irã em um mapa. Encontre o Afeganistão, onde eles passaram 20 anos, em um mapa. Poxa, tenho quase certeza de que se você pedir ao americano médio para encontrar os Estados Unidos em um mapa, você se surpreenderia com a porcentagem que nem conseguiria fazer isso. Tudo bem. Isso acontece quando você tem um sistema educacional totalmente colapsado. Então o presidente fica repetindo as mesmas mentiras e besteiras e domina a mídia. Isso só vai sendo repetido. Veja, quero dizer, você tem o Jon Stewart lá fazendo piadas sobre o Khomeini querer ser mártir para conseguir suas 72 virgens e como essas virgens vão ficar terrivelmente desapontadas porque ele é um cara velho. É assim que eles disfarçam os assassinatos em massa que cometem. Ouvimos por 6 dias. Nós não atingimos aquela escola. E depois, talvez estivéssemos atingindo algo perto daquela escola. Talvez a gente realmente tenha atingido aquela escola. 180, não sei qual é o número exato. Continua subindo. A última vez que ouvi alguém falar foi 180, mas 165 foi o último número que vi em algum artigo jornalístico. Estamos matando pessoas, mas eles atingiram várias outras escolas. Atingiram 13 hospitais. Agora a culpa é da inteligência artificial. É ela que está escolhendo nossos alvos. Nós não somos realmente responsáveis por isso. Veja, aqueles chips ali, são eles que estão pensando. Nós só estamos inocentemente soltando as bombas e apertando o botão para atirar. Esta é a versão moderna de eu só estava seguindo ordens. Eu não fiz isso porque quis. Eu não administrei os campos de concentração na Alemanha porque Hitler mandou eu fazer isso. Isso não funciona. Ainda é um crime de guerra. Os Estados Unidos cometeram crimes de guerra em massa. Cometeram crimes de guerra constantemente. Quero dizer, não sejamos ignorantes quanto a isso. Não nos iludamos. Quando eu era cadete, tínhamos um sargento das Forças Especiais, que era nosso instrutor de táticas de infantaria. E uma das primeiras coisas que ele nos ensinou foi: dê 2 tiros em todo mundo. Isso é absolutamente contra a Convenção de Genebra. Se um soldado ferido se rendesse, você era obrigado pela lei, a Convenção de Genebra que você assinou, a tratá-lo e evacuá-lo, se necessário. Nós aprendíamos: dê 2 tiros em todo mundo.
Se você não precisa de uma língua, bem, na Rússia chamam de língua, ou seja, alguém para falar, alguém para interrogar, você dá 2 tiros. Assim não precisa se preocupar com eles. E se alguém não entende o que significa um double tap, são 2 tiros controlados na cabeça. Bem, talvez não necessariamente na cabeça neste caso, mas o ponto é que você mata todo mundo. Se eles se renderam, você os mata mesmo assim. Bem-vindo à realidade. E isso foi quando eu tinha 18 anos, no ROTC da NC State. Foi assim que nos ensinaram. Claro, ninguém vai admitir isso, mas essa é a realidade. E você vê isso. Você vê quando eles vão embora, quando dão o double tap em pessoas sobrevivendo em um barco a motor que acabaram de explodir. Você vê quando deixam marinheiros de um navio que afundaram. Marinheiros que eles são obrigados por lei americana a resgatar, porque os Estados Unidos assinaram a Convenção do Mar, a Lei do Mar. Eles têm o dever de resgatá-los. Eles não fazem isso. Eles os deixam lá para morrer no mar. E fazem isso repetidas vezes, depois gritam: pessoal, nós somos os justos. Somos os escolhidos de Deus para ser os justos. Estamos aqui para dizer a vocês como viver. É melhor você torcer para que ninguém viva do jeito que vocês vivem, porque vai ser um dia ruim para os Estados Unidos se todo mundo fizer com os Estados Unidos o que os El fazem com os outros. E eles parecem não querer entender isso. Afinal, neste exato momento, há senadores gritando: nós somos o grande predador. Podemos fazer o que quisermos. Pois é, até o momento em que alguém enfia uma lança na sua cabeça. Bem-vindo à realidade. Você não vai estar no topo o tempo todo. Na verdade, você já não está no topo. Só pode ser que ainda não tenha percebido. Os Estados Unidos estão ficando sem munições. Os Estados Unidos estão ficando desesperados o suficiente. Parece que eles podem estar enviando tropas aerotransportadas, talvez no Azerbaijão, para invadir pelo norte. Duvido que passem pela Turquia em direção ao Kurdistão, porque os turcos certamente não querem um Kurdistão independente na sua fronteira, com todos os problemas que isso traria. Eles podem tentar, o que seria realmente, e curiosamente estúpido, tomar a parte sul do Estreito de Hormuz, porque Trump agora está declarando que a Marinha dos SOM vai escoltar navios diretamente por Hormuz. Sabe, isso é praticamente uma missão suicida. Quero dizer, a realidade é que você não precisa de mísseis terra-mar. Bem-vindo à realidade moderna. Você nem precisa de artilharia de tiro direto. Você precisa de cerca de 1000 garotos com um joystick, um pequeno painel e um visor. E drones. Você pega os drones maiores e coloca uma granada de RPG embaixo deles. Desse jeito eles têm sido usados por toda a linha de frente, a frente russo-ucraniana. Aliás, os terroristas ucranianos os usaram contra um petroleiro russo que passava pelas Ilhas Egeias. Atacaram com um enxame de drones FPV porque estava muito perto. Sabe, essas coisas vão longe, cobrem facilmente o alcance delas. Elas cobrem facilmente o Estreito de Hormuz. São 32 quilômetros, 35 quilômetros no ponto mais estreito. Dá para fechá-lo com isso. E se você enviar 100 ou 200 desses em direção a um destroyer americano, vai acertar. Vai acertar várias vezes. Eles não conseguem parar todos. E você pode enviar centenas deles. São baratos. Mas, quero dizer, o Trump está completamente fora da realidade. Se ele obrigar a Marinha dos Estados Unidos a fazer essa missão suicida, acho que vai haver muitos navios afundados por toda aquela área.